Boa noite, bem-vindas, todas aqui presentes, bem-vindos que assistirão o nosso encontro de Lua Nova, a seguir pela gravação desta live. Então, chegamos na Lua Nova. Está virando já hábito, né? É um hábito bom. Sempre que a gente se encontra, Lua cheia, Lua Nova, ou outros acontecimentos diferentes, mas essa Lua Nova, né, vocês viram, né? Ela veio com tudo, veio com alinhamento. Nós estamos no Shani Amavasya, que quando Shani Deva, que é o nome espiritual de Saturno, do planeta Saturno, os Puranas contam que quando ele nasce, né, era uma lua nova. A lua nova significa que não tem a luz da lua, né? Então a noite é muito escura. Porque a lua, ela quando está crescente, principalmente quando está perto de ficar cheia, né, na época dela, nos dias que ela fica lua cheia, a noite não é tão escura, ela tem uma luminosidade, a lua ilumina, né? Mas quando é lua nova, então é escuridão total. Então, nessa escuridão é quando Shani, ou Shanastarya, que é o nome de Saturno, em sânscrito, ele nasce como filho do Deus do Sol. Então, os Puranas dizem que Shanideva, ele é filho de Suryadeva, que é o Deus do Sol. Suryadeva, ele tem uma esposa chamada Chaya, que significa sombra, mas também outra tradução para Chaya é crepúsculo, crepúsculo no sentido do fim do dia, né? Aquele momento que a noite começa, né? Entre a tarde e a noite. Esse fim do dia, início da noite, se chama Chaya, mas Chaya também é traduzido como sombra. E a outra esposa de Súria chama Sangnya, que significa amanhecer, o alvorecer do dia, ou luz, iluminação, né? Então, a Súria tem, em primeiro lugar, como esposa Sangnya, que é filha de Vishvakarma, que é o arquiteto dos deuses. Vishvakarma é o devata do Nakshatra Chitra. Então, assim, de acordo com os Puranas, toda a beleza que a gente vê, natural ou cósmica, que a gente fica assim fascinado, essa beleza, tudo foi projeto de Vishvakarma. Então, ele é considerado o arquiteto, o artesão, aquele que projeta e constrói tudo que é belo. E ele tem uma filha chamada Sangnya, e Suryadeva fica de olho nela, né? O sol rege os olhos. Então, Suryadeva é o sol é o olho do universo. Então, ele fica de olho em Sangnya e pede Vishvakarma que conceda a sua filha para que ele possa casar. E aí, o Vishvakarma aceita e ah, Sangnya, que é a própria Aurora, né? O Sol, Suryadeva, se une a ela. Dessa união nasce Manu. Manu é o primeiro ser humano. A palavra humano vem do termo sânscrito Manu, humanidade também. Então nasce Manu, que é o primeiro ser humano, e também depois ela também tem um casal de gêmeos chamado Yama e Yami. Yama
é o deus da morte. E Yami é sua irmã gêmea. Yama é considerado, ele recebe esse posto de superintendente da morte, ou aquele que julga os mortos. Um outro nome para Yamadeva é Dharmaraj. Ele também é o deus da justiça, o rei da justiça. Então, ele se torna o deus da morte porque se considera que na criação do Senhor Brahma, o primeiro ser que veio a morrer foi ele. Mesmo sendo um ser divino, ele morre para poder cumprir essa missão, né? Então, Yamaraj, ele conhece todos as leis kármicas, todas as leis kármicas ele tem plena noção, então ele é capaz, ele se torna fit, né? Capaz de... não há melhor pessoa para julgar os mortos do que ele. Então, ele é aquele que julga as ações cometidas ao longo da vida, se elas foram dármicas ou adármicas. Então, ele que faz esse julgamento e encaminha, né, aquela alma de acordo com suas ações prévias. Então, esse também é filho Deus do Sol com Sanguiná. E ele tem, junto a ele, sua irmã Yami. O que acontece é que Sanguiná, ela se sente assim, a luz do sol é muito intensa. Então, ela se sente assim muito cansada de tanta luz. E aí, o que que ela faz? Ela faz um plano de fuga. Então, ela decide fugir e ir embora, mas, para não trazer maiores problemas, ela deixa no lugar dela uma cópia dela, que é Chaya, que é, então, esse lugar, né? Então, Sanjná está associada ao leste, que é o lugar onde o sol surge, e Chaya ao oeste, que é o lugar onde o sol se põe. E Surya não desconfia. Ele se une a Chaya pensando que é a outra. E aí, dessa união, nasce Saturno, nasce Shanideva. Vem Saturno. Tem outros também, acho que tem mais um ou dois de Chaya. Mas aí, na parte de nascimento de Shanideva, se diz então que ele nasce nessa lua nova de hoje, né? A lua nova chama Shani Amavasya, a lua nova de Saturno. É essa lua nova que acontece no início do mês de junho, né? Depende, cada ano vai ser um dia diferente, né? Mas é essa lua nova ah, de hoje, ano que vem será num outro dia, porque o calendário, a gente está seguindo aqui o ritmo da lua, né? Então, essa história traz o sentido da existência, do nascimento e da morte. Por isso que a seguir do nascimento de Manu, primeiro ser humano, a seguir nasce Yama, que é o deus da morte, que é aquela frase clássica da Gita e que Buda veio a repetir posteriormente: para todo aquele que nasce, a morte é certa. Então, o nascimento de Manu e a seguir o nascimento de Yama. Aqui no Brasil, a gente fala para morrer basta estar vivo, né? Então, seria isso, esse é o sentido. A partir do momento que nasce, a morte é possível. No instante que se nasce, a morte é possível. A qualquer instante, qualquer momento. Mas então vem Shanideva, Saturno, que ele é o senhor do tempo. Shanideva também é Kaladeva, ou Mahakala, né? Que é um nome também que se dá para Shiva, Mahakala. Ou Kala. Kala com K, em sânscrito, significa tempo. Então, Saturno, ele é, então, aquele que vai fazer o cálculo.
Tanto é que se diz que Shanideva é o astrólogo de Shiva, porque Saturno ele é excelente em cálculos. Ele sabe calcular muito bem. Então, todo cálculo em relação a como nós usamos o nosso tempo entre o nascimento e a morte. Existe um tempo entre uma coisa e a outra, né? Entre uma realidade e a outra, existe um fator tempo. Então, como esse tempo que dura, ele é utilizado. O que que nós fazemos com o nosso tempo? Isso é Saturno. Então, Saturno, ele vem e traz esse sentido, né? Entre Mano e Yama, existe Saturno, como o senhor do tempo e também o senhor do karma, né? Ah, esse é o momento que Saturno nasce, né? É um planeta belíssimo, talvez o mais belo de todos, com seu anel, né, ao redor, muitas luas, pelo que é descrito. Jaque, sim, tem pessoal querendo entrar, né, Jaque? Tá certo. Obrigada, viu? Já coloquei para dentro, pessoal. Pessoal que está entrando, mil desculpas. Eu estava aqui com sem ver vocês aqui entrando. Bom, acabei de contar a história de Shanideva. Depois vocês veem na gravação. E a história tem uma continuidade, ela não para aí. Súria, ele descobre, ele acaba, né, vendo que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, aí ele descobre, né, porque o sol é a luz revela, né, o que possa estar oculto. Então, ele descobre que Chaya não é a original. E aí ele decide correr atrás dela, buscar ela de volta. Quando Sangnad se dá conta de que Surya está a persegui-la, o que que ela faz? Ela se transforma numa égua para correr mais rápido que ele. Nisso, Surya se transforma num cavalo para alcançá-la. E ele alcança ela. Ao alcançar Sanguinar, da união entre os dois, nascem, então, surgem, né? Os deuses Ashwini. São os Ashwini Kumara, é um par de irmãos gêmeos, filhos do Sol e de Sanguinar. Eles nascem do fulgor da aurora, né? Que são aqueles primeiros raios do Sol que surgem. Os primeiros raios do Sol que a gente vê todos os dias pela manhã, esses raios do Sol, eles são os deuses Ashwini. Às vezes são descritos como tendo cabeça de cavalo, ou então montados em cavalos, para trazer o sentido da velocidade. Então, eles estão ligados à velocidade da luz. E eles são considerados deuses médicos, que trazem a cura para a humanidade através das ervas curativas, das ervas, né? Curam. Então, eles ensinam a humanidade a cura através das ervas. São descritos como dois deuses que cruzam o céu numa carruagem dourada, transbordando bênçãos e milagres a todos. Então, eles também são deuses que promovem a esperança, né? E aí dá seguimento a essa história no sentido de que a morte não é o fim. Depois da morte vem a vida, depois da escuridão vem a luz, depois da noite vem o dia. E são os Ashwini Kumaras.
Umara significa crianças ou jovens, muito jovens, no sentido de que eles nunca envelhecem, tanto que se não se dera que uma forma de manter a juventude é banhar-se com a luz do sol cedinho, que é aquela luz que chega antes do globo solar aparecer, aquela luz que chega. Também traz cura para doenças crônicas, cura para doenças nos olhos. É esses primeiros raios do sol da manhã. Hoje mesmo eu vi um filho de uma amiga minha, que é médico, falando a respeito do fato de que o estilo de vida moderno inibe o contato com a luz natural. Quando a pessoa sai de casa, vai para a garagem, anda no carro, o carro coloca na garagem do trabalho, vai para o trabalho, então ela não faz contato com a luz natural. Coloca óculos escuros, né? Vestido de cima a baixo. Então, não há isso, né, no dia a dia de fazer contato com a luz do sol, o que seria algo muito natural para os antigos, né? Ou até mesmo para os nativos, tomar banho com luz do sol, coisa super, só faz bem. Então, isso foi interrompido. E muito cansado, ele fala, o cansaço, a exaustão, ela pode estar sendo proveniente disso, dessa falta de contato com a luz solar, com a luz natural. Então, tomar banho de sol, tomar banho de lua, né? Devíamos resgatar, né, esses hábitos. São hábitos que trazem saúde. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um mapa, um pouquinho aqui, da lua nova. A lua nova já está acontecendo, a gente já está tendo uma noite escura, sem iluminação da lua, né? O auge do Amavásia, que significa lua nova, será dia 6 de junho, às 9h38. Vai atingir o ponto máximo da lua nova, é esse horário. Então, hoje, que é dia 5, nós já estamos dentro dessa condição da lua. Amavásia é sempre, Amavásia ou lua nova, é sempre o dia lunar que, que é voltado para os ancestrais, para a ancestralidade. Então, todos os tipos de preces e orações e práticas espirituais que queira fazer na direção dos ancestrais, esse é o melhor momento. A gente pode pensar na noite de hoje, na noite de amanhã, tá? Hoje ainda é o ideal, que ainda seja hoje. Mas se não puder, amanhã. Ah, em parentes, avós, pai e mãe que já se foram, esse é o melhor dia para as preces direcionadas a eles. É uma Amávásia que é a lua e o sol em touro. O que está acontecendo especial nesse Amávásia, nessa lua nova? Primeiro, é o Shanideva Amávásia, né? Shani Amávásia, que é a Amávásia, a lua nova de Saturno. E também porque nós estamos tendo um evento celeste de alinhamento planetários. Alinhamento planetários, uma fila de planetas alinhados. Até ontem, ou antes de ontem, dava para ver a Lua junto, mas agora a nova já não dá mais, a Lua já avançou, né? Não tem mais como ver a Lua. E os planetas também estão avançando na direção do Sol, né? Por exemplo, Vênus não está tendo visibilidade, que ele está, nesse momento, em exata combustão, né? Está no mesmo grau que o Sol, 22 graus de Touro, 22 graus de Vênus. Vênus é o regente de Touro. O Vênus não está fora dessa visibilidade. No caso,
Então, estão os três juntinhos, né? Todos os três, a lua nova estão os três a 22 graus, Sol em 22 graus de touro, Lua 22 graus de touro, Vênus a 22 graus de touro. Vênus se meteu aí nessa lua nova. E por isso ele desaparece junto com a lua, muito próximo do Sol. É interessante isso, porque Vênus é regente de touro, né? Se diz que quando o planeta está no mesmo grau que o Sol, a combustão ela se dissipa, porque é como se o planeta tivesse entrado no coração do Sol, né? Então, as qualidades do planeta, que no caso são dois, né? Vênus e Lua. Lua em touro se exalta, Vênus em touro está domiciliado. Então, as qualidades desses dois planetas ficam ficam intensificadas. As qualidades, no caso, qualidades da Lua, a qualidade principal da Lua é a gentileza, a qualidade principal de Vênus é a bondade, né? É a harmonia, né? Então, signo de touro está ligado à estabilidade. Touro, por isso que Vênus tem domicílio em touro e Lua tem exaltação em touro, porque touro, que é uma constelação aqui na nossa, né? Nós estamos falando de sideralismo, astrologia védica é sideralista. Então, esse evento está acontecendo na constelação do touro, isso é para qualquer inglês ver, né? Não é na constelação de Gêmeos. A constelação de Gêmeos está mais adiante um pouco de touro. A constelação do touro, ela tem estrelas de grande visibilidade, né? É a face do touro com os chifres gigantes entrando, né, céu adentro, e um pouco do dorso do touro também. A constelação do touro não tem a parte traseira do touro. Então dá a impressão como se ele estivesse saindo de dentro da escuridão do espaço sideral, né? O touro tivesse. Então, parte dele está oculta, parte do dorso para cima está visível. E nessa constelação existe uma estrela fantástica chamada Aldebaran. É em Aldebaran que a lua nova está acontecendo, né? Que essa conjunção Sol, Lua, Vênus está acontecendo em Aldebaran, que na astrologia védica recebe o nome então de Rohini. Rohini é considerada a estrela favorita do deus da lua, de Chandra. E a lua tem exaltação aí. Rohini é regido pela lua também. Tem regência da lua, tem regência do senhor Brahma, que é o criador da criação, né? Na tríade da criação, que é constituída de três superdeuses, chamados Brahma, Vishnu e Shiva. Cada um tem uma função. Dentro dessa tríade da criação, cada um deles tem uma função. A de Brahma é criar. E a de Vishnu é de preservar. E a função de Shiva é de consumir, deteriorar, destruir o que foi criado e mantido dentro do tempo que foi preciso, né? Tempo necessário. Então, Vishnu seria essa força maior da criação que sustenta a criação, enquanto Brahma, ele é que idealiza, é o engenheiro de toda a criação. E Shiva, então, ele participa na criação no devido tempo, quando a hora chega e o fim é necessário, então Shiva atua. Rohini, ou a estrela Aldebaran, que é uma estrela muito bela, ela tem um tom rosáceo, ela é regida por Brahma, e também por Lakshmi Devi, que é a deusa que faz par com Vishnu. Quem faz par com Brahma é Sarasvati, quem faz par com Shiva é Parvati, quem faz par com Vishnu é Lakshmi. Lakshmi Devi é a deusa da fortuna, da prosperidade, da abundância, da beleza, da arte, da saúde. Ela é que preza
os matrimônios, né? Ela que faz com que, dentro de uma família, dentro de uma nação, possa haver prosperidade, abundância, fartura, que nada falte. Isso é Lakshmi Devi. Ela é assim. Então, essa lua nova, ela está trazendo presságios muito bons. Primeiro, a partir de Vênus, que é o planeta da paz e da justiça. No signo de Touro, que é o signo, constelação do Touro, é a constelação da prosperidade. Touro é a constelação que está relacionada à provisão dos alimentos, que haja alimento para todos, que haja também refúgio para todos, que todos possam se abrigar, todos possam ter onde viver, todos possam estar em paz, todos possam ser felizes. Touro é esse é o sentido de touro. Esse é o sentido espiritual de touro. A astrologia védica vai nos ensinar o sentido espiritual das constelações, o sentido espiritual das mansões lunares, o sentido espiritual dos planetas. Não há que, porque você é taurino, você é apegado. Isso não existe na astrologia védica. É colocar rótulo. O propósito da leitura do mapa natal, anual, o que for, dentro da astrologia védica, é iluminar o caminho espiritual, o avanço espiritual de uma pessoa. É preciso descrever as condições, os condicionamentos, os padrões, karma bom, karma ruim, né? Da pessoa. Sim, porque tem uma proposta de autoconhecimento. A pessoa precisa, para a gente poder ir para algum lugar, a gente tem que partir de onde está, né? E o nosso mapa de nascimento vai descrever onde estamos, como estamos e por que estamos assim. Aí, a partir daí, começa a jornada de desenvolvimento, de evolução. Então, um alinhamento planetário, aí eu vou falar dos outros que estão em touro, tá? Que é Júpiter, que recém entrou agora, dia 1º de maio. 1º de maio, Júpiter chegou em touro para ficar até metade de maio do ano que vem, um ano. Ele vai ter uma retrogradação no meio disso aí, né? E se retira de touro em metade de maio do ano que vem. Júpiter. Outro planeta que está em touro também é Mercúrio. Mercúrio está também junto ao Aldebaran. Não está no mesmo grau, como acontece com a Lua e com Vênus aqui nesse mapa, mas está também em Rohini, Aldebaran. A palavra Rohini é que dá origem a termos tais como no espanhol rojo. Rojo quer dizer vermelho, né? Por isso que o tom de Aldebaran, dessa estrela gigante, que está no centro da face da constelação do Touro, é uma tonalidade rosácea que seria similar à veste da deusa Lakshmi. Também se diz que Brahma ele está associado a Rajasguna, e a cor de Rajasguna, que é a modalidade da paixão, é vermelho. Então, por isso Brahma ele é o regente de Rohini. Então, é Júpiter, Mercúrio, Vênus, Sol, Lua. E mais um outrinho, que acabou de chegar em Touro. Agora, por esses dias, essa semana, bem-vindo, Urano. Urano chega em Touro depois de 7 anos e pouco, 7 anos, desde 2017, 7 anos em Touro. Está Urano em Áries. Urano está em Áries faz 7 anos. Desde 2017, ele começou a ensaiar, sair de Peixes e ir para Áries, para a constelação do Áries, a constelação do Carneiro, né? Nós estamos aqui falando de sideralismo. Ele começou a ensaiar a saída da constelação de Peixes para a constelação de Áries em 2016. Quando foi mais ou menos abril, maio de 2017, aí ele chegou em Áries e está em Áries desde então, e agora mudou. Agora ele chegou em Touro. Então, existe mais um planeta nesse alinhamento aqui de Touro, que é Urano, é um recém-chegado.
Eu já vi esse tipo de configuração acontecer em outros momentos, não me lembro agora, mas algumas vezes já vi esses alinhamentos acontecerem quando algum planeta desses planetas mais. Porque tem planetas que são rápidos, né? Mercúrio, ele é rápido, né? Marte também, 2 anos de órbita, Júpiter, 12 anos de órbita. Urano são 84 anos que ele cumpre a órbita dele, né? Girando ao redor do Sol. Esses planetas assim, mais na mitologia grega, eles são chamados de titãs, né? São planetas mais de assuntos mais impactantes, né? Urano rege terremotos, Urano rege divórcio, Urano rege rupturas, situações inesperadas, né? Repentinas. Tem aí uma lista de coisa para Urano. Mas Urano também está relacionado ao progresso, ao avanço, né? Ele é responsável por todo o avanço. Então, quando ele passa esse período de 7 anos em Áries, vamos usar assim uma comparação, né? Áries é fogo, uma comparação bem básica, né? Áries é fogo, Urano é eletricidade. O que vocês acham que pode dar isso, né? Teve avanço tecnológico bastante durante esses 7, 8 anos, muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas também muito fogo, muita guerra, muita destruição, né? Por causa dessa natureza de Áries é bélico. Quando Urano vai para Touro, muda o canal, a estação, é outra frequência. Então, ele vai começar, então, a entrar nessa frequência da paz do Touro. Ele fica em Touro por mais 7, 8 anos. O que acontece é que o ano 2024 é o ano que Urano está fazendo esse ensaio de sair de Áries e ir para Touro. Então, ele vai ter uma retrogradação que vai levar de volta para junto da constelação do Carneiro, que é Áries. A retrogradação vai terminar, ele vai voltar para Touro de novo. Aqui é assim, ele acabou de chegar, né, em Touro, junto à constelação do Touro, vai retrogradar em Touro em 1º de setembro, volta para Áries em dezembro, e tem a retrogradação, finaliza em janeiro de 2025, e em março de 2025 ele volta para Touro, e aí fica, né? Fica em Touro por mais 7 anos, provavelmente. Esse é o tempo, entre 7 e 8 anos, que ele fica numa constelação. Só que durante todo esse tempo de vai e vem, e mesmo ainda em Áries, ele, em relação às mansões lunares, que são os nakshatras, Urano permanece junto às Pleiades. As Pleiades são chamadas, na astrologia védica, de Kirtika, que é uma mansão lunar também. Pleiades, elas estão exatamente entre a constelação do Carneiro e a constelação do Touro. Bem ali no meio estão as Pleiades. As Pleiades é um agrupamento de estrelas, aglomeradinho de estrelas. Em Touro existe também esses aglomerados de estrelas. Existe uma chamada Íades. As Íades estão bem na face do Touro. E as Pleiades estariam no dorso do Touro, né? Seria assim. Pleiades, de acordo com a astrologia védica, Pleiades ou Nakshatra Kirtika é regido por Agni, que é o elemento fogo, né? Agni é o próprio fogo, deus do fogo. E também regido pelo Sol. Kirtika é constituída de 7 estrelas visíveis a olho nu. Quanto mais limpo for o céu, mais belo é a visão dela. E elas piscam assim, como se fosse um enxamezinho de abelhas, né? Por isso que tem essa relação com Agni, o deus do fogo, é como se fosse uma labareda. E Kirtika também significa que essas 6, 7 estrelas são as mães do deus Kartikeya, que, por sua vez, é o deus da guerra. Kartikeya é filho de Shiva e Parvati, e é chamado também de outros nomes, está associado à guerra. Então, enquanto Urano estiver em Kirtika, a gente pode dizer, Urano chegou em Touro, cadê a paz? A gente pode pensar assim, né? Enquanto estiver, porque Kirtika ainda vai ter
algumas atribulações ainda existirão, ainda vão pipocar algumas atribulações. Porque Urano precisa entrar, na verdade, em Rohini, e é isso que essa lua nova está anunciando. Essa lua nova, com Sol, Lua e Vênus, está anunciando. Júpiter em Touro, que acabou de chegar, também saiu de Áries, saiu de, né? Ele ainda está conjunto a Urano. Júpiter, você pode ver aqui, vocês podem ver aqui que ele está em Quírtica, aqui, Quírtica, Quírtica são as Pleiades. Urano, Quírtica, Quírtica são as Pleiades. Então, Júpiter e Urano ainda está aí, né? Júpiter vai chegar um momento que ele vai para Rohini. Então, a gente vai ter um avanço gradativo provavelmente, dessas negociações de paz, que está começando. Júpiter acabou de entrar em Touro, agora no 1º de maio, né? Nós estamos agora no início de junho, não tem um mês. Essas negociações estão começando a querer surgir, né? A gente sabe que tem muita política nisso, tem muito interesse de econômico, né? De enriquecimento, bom, né? Tem todo um estratagema, um esquema, uma estratégia horrorosa, né? No meio disso tudo, a gente sabe disso. Mas os planetas são mais fortes. Os planetas são muito fortes. Os planetas são mais fortes, muito, muito poderosos. Então, quando os planetas começam a mudar o seu esquema, saindo do esquema da guerra e para o esquema da paz, a gente vai ver isso acontecendo gradativamente. Urano só chega em Rohini em maio de 2027. Júpiter, entre agora que ele chegou, 1º de maio, chegou em Touro e fica até metade de maio do ano que vem, vai ter um momento que ele vai passar pelo Nakshatra Rohini, que é o Aldebaran, e vai até fazer retrogradação sobre ela durante o ano 2024 até chegar em. Se alguém puder avisar a Maria Angélica, ela está me mandando uma mensagem aqui, se alguém puder mandar uma mensagem num grupo que ela esteja, e avisar que está tendo live, que eu acho que ela está meio sem entender o que está acontecendo. E aí. E outra coisa, né? Marte ainda está em Áries. Marte ainda está em Áries. Marte fica em Áries. Se alguém puder aqui me ajudar, eu sei que ele chegou agora no começo de junho, 1º de junho. Ele deve ficar até mais ou menos metade de julho em Áries. Depois ele vai para Touro. Ele vai para Touro, fica em Touro até um certo momento de agosto. Então, Marte também vai para Touro, né? Porque Marte em Áries, alguma coisa deve ocorrer em pouco tempo nesse sentido, porque a gente pode ver aqui que Marte ainda está na Nakshatra Ashwini. Ele vai passar por Bharani e ele vai passar por Kirtika. Isso, um tempinho que eles ficam em Áries, que é pouco, né? De 1º de junho até, acredito, no máximo metade de julho. Se alguém tiver a efeméride na mão e quiser contribuir aqui com informação sobre esses. Pois é, mas eu não estou conseguindo ver. Tem gente na sala de espera, mas eu não estou conseguindo mais ver ninguém, não. Aqui, deixa eu abrir aqui mais para ver se aparece melhor. É, todo mundo dentro, tem ninguém de fora aqui pedindo para entrar, não. A não ser que tenha desistido. Ana Santana, bem-vinda, querida. Tem alguma assinatura cósmica cíclica? A gente estudou isso, está numa live, acredito que a anterior a essa, Ana. Você entrar lá no meu canal no YouTube, você vai pegar essa live especificamente sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo. Eu tenho. Tem a ver com a posição de Rahu em Peixes, Rahu passando em Peixes. E tudo começou quando Marte também estava em Peixes, né? E os nossos eclipses esse ano vão ocorrer nesse eixo Peixes e Queto. Nós já tivemos um par de eclipses, vamos ter mais outro entre metade de setembro e metade de outubro.
e mais outro no começo do ano, não muito no começo, entre metade de março e metade de abril do ano que vem, teremos mais 2 pares de eclipse. Quando eu falo par de eclipse, é mais um par de eclipse, desculpa, mais um par, né? Mais 2 eclipses. Por que 2? Porque um é solar e outro é lunar, com uma distância de 15 dias entre um e outro, né? Então, nós vamos ter, de metade de setembro para metade de outubro, 2 eclipses, um solar e um lunar, não exatamente nessa ordem, e de metade de março e metade de abril do ano que vem, de novo, um eclipse lunar e um eclipse solar, né? Então, o que está acontecendo não é só, acabei de saber que o sul da Alemanha está debaixo d'água, né? Então, não é só aqui. É, ah, então, tem também o movimento de Marte indo para Touro, que também vai ajudar, porque Marte sempre traz um incentivo, né? Se ele está em Áries, ele incentiva a guerra, se ele está em Touro, ele vai incentivar a paz, tá? Exatamente assim, porque de onde vem isso? Que Touro é da paz e Áries é da guerra? De onde vem isso? Vem das eras astrológicas. A era de Áries, ela foi a era prévia, mais ou menos, antes de Jesus. Jesus Cristo é considerado o avatar da era de Peixes. Só que a era de Peixes só começou 300 anos depois que ele chegou, que ele partiu, né? Ele viveu pouco, né? 33 anos é muito pouco. 33 ou 36 anos que ele tenha vivido. Então, não se conta a era de Peixes a partir do nascimento dele. A era de Peixes só começa 280, 300 anos depois. E antes disso, então, a gente tem que colocar, descer, né? 280, 300 anos depois de Cristo. Antes dessa data era a Era de Áries. E aí você coloca para trás 2.165 anos, desse ponto para trás. Esse período da Era de Áries foi toda a guerra lá naquela área toda, né? Dos gregos, dos romanos, dos persas, né? Muita guerra. Aí, depois de botar 2.165 anos para trás, você coloca mais 2.165 anos para trás ainda. Lá foi a Era de Touro. E o período da Era de Touro, houve paz na Terra. Houve paz, a humanidade ela se multiplicou, os seres humanos tinham o que comer, tinha pasto, tinha animais, tinha alimento, tinha natureza transbordante, muita saúde, muitas crianças nascendo, já construções de habitações, inclusive construções de templos também, né? Nesse período que, quando a gente estuda o tempo das Kali Yugas, né? Das Yugas, seria então a fase final da Dwapara Yuga, o período a Era de Touro foi a fase final da Dwapara Yuga, e a Era de Áries foi a fase inicial da Kali Yuga, né? De acordo com os Puranas. Sei que tem pessoal que fala coisa diferente por aí, mas os Puranas ensinam exatamente assim, é tudo muito matemático lá, tudo muito bem calculado. Tempo que Brahma vive, tempo que Brahma acorda, Brahma dorme, os kalpas, todas essas medidas de cálculo de tempo estão super bem descritas no Bhagavad Purana, né? Tratado Védico. Ok. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui em 19, né? Todo mundo entrou. Marte entra em Touro, dia 13 de julho. Cris Ribeiro, muito obrigada. Eu imaginei que fosse no máximo até metade de julho. Então, é de 1º de junho até 13 de julho. Eles estão rápidos, porque a retrogradação, quando Marte começar a desacelerar, vai ser lá para julho, né? Não, ou nem julho, é em agosto. Em agosto, Marte começa a desacelerar. Quando ele for para Gêmeos, aí ele vai para Câncer, vai retrogradar em Câncer, vai voltar em Gêmeos. Nós vamos ter aí uma retrogradação de Marte em queda em Câncer
ainda durante o ano de 2024. Ana Paula, os Vedas foram escritos em que era? Os Vedas foram escritos no final da Era de Touro, que correspondeu também ao final da Dwapara Yuga, né? Seria um cálculo de mais ou menos mais do que 5.000 anos atrás. Por, por sábios, né? Naquela época, daquela época. Ah, e todo esse conhecimento foi muito bem preservado. Ele só veio à tona, esses tratados só vieram à tona para os ocidentais, 1.500 anos atrás, 1.600 anos atrás. Antes não estava acessível assim. Era, eram tratados muito bem preservados, reservados, ocultados, guardados, né? Então, por isso que erram quando dizem que os Vedas foram escritos nessa época, 1.600 anos atrás, entre 1.400, alguma coisa por aí. Eles erram porque eles estão falando de quando os textos tiveram acesso aos textos, mas não quando eles foram escritos. O sânscrito, ele existe. É porque os ocidentais contam uma história a respeito da tradição hindu, mas os hindus, eles têm a sua própria história. Os próprios Vedas falam quando ele foi escrito, porque existe a informação astronômica da época. O próprio, como é que o Mahabharata pode falar de configurações planetárias que aconteceram 5.000 anos atrás, 1.500 anos atrás? Como é que pode fazer isso? Como que alguém pode descrever configurações planetárias de 3.000 anos antes, se não estava ali vendo as configurações? Ele vai inventar essas configurações? Essas configurações planetárias que estavam nessa época, na época da Guerra de Kurukshetra, elas foram todas pesquisadas já, por conta do avanço tecnológico mesmo, né? Porque a gente tem como calcular as condições planetárias, bota tempo aí para trás, porque hoje nós temos métodos para fazer isso. Marte e Urano mudaram de constelação juntos no dia 1º, às 7 horas da manhã, e ambos ficaram a 0 graus no mesmo momento. Isso aí foi incrível, né? Foi incrível. O Marte e Urano? Ah, sim, Marte 0 graus de Áries e Urano 0 graus de Touro, perfeito. Isso. Então, anotem aí, né? No momento que Marte for para Touro, é importante, porque ele vai fazer conjunção dia 13 de julho, ele vai fazer conjunção com Urano, certinho, né? Então, esse momento é também um momento importante para o que está acontecendo. Então, muito obrigada, Cris, viu, por sua contribuição aqui de dias e hora, muito legal isso. Se diz que as mansões lunares são 27, tendo a 28ª, que é a Brigitte, que é a estrela Vega. Se diz que as mansões lunares, elas são deusas. Cada mansão lunar é uma deusa. Então, elas são 27 no total, e elas são todas esposas de Chandradeva, que é o deus da lua. E a cada noite lunar, Chandradeva visita uma delas. Então, na noite de lua nova, Chandradeva vai estar visitando, junto com o Sol e Vênus, vai ter convidados. Esta deusa chamada Rohini, a descrição de Rohini é que o seu veículo, o animal veículo dela é um ganso. Ela tem um rosário numa mão e um pote na outra mão, né? E ela é muito bela, ela é branquinha, branquinha, bem clarinha. E só- diz que ela tem a face de serpente.
Então fica assim, ela tem a face de serpente ou ela leva na face uma serpente, né? Porque ah, na tradição védica, decorar a cabeça era algo muito comum, né? Decorar a cabeça. A gente vê Krishna com decorado, ele tem na cabeça uma pluma de pavão, né? Shiva, ele tem o próprio Ganges saindo da cabeça dele, né? Então, Brahma tem 4 cabeças, então essa coisa do que está na face, né? Então, ela pode ter essa face de serpente ou ela pode ter sobre a cabeça, né, um adorno de serpente, de uma serpente. É como ela é descrita, Rohini. Ah, cada nakshatra tem a sua descrição. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso encontro, que está trazendo excelentes notícias, boas novidades, boas perspectivas pela frente, né? Muito mais afáveis. Outra coisa também, só um detalhezinho, Urano em Touro, durante os períodos de 7, 8 anos, que ele vai permanecer em Touro, é possível que a humanidade entre numa fase de progresso econômico, né? Possa haver um grande crescimento econômico durante esse período. Existe também uma teoria, assim como existem planetas que regem, né, diferentes signos, e Touro é regido por Vênus, mas que Touro é regido, como Touro é de Terra, o planeta Terra também é uma corregente da constelação de Touro. É porque nós estamos na Terra, né? Então a gente precisa de um planeta de fora para reger as constelações. Então, assim, o risco que existe, porque tudo tem 2 lados, né? O risco que existe de Urano em Touro, que pode trazer bastante progresso econômico, quem é rico tende a ficar mais rico, né? E isso pode também trazer melhores condições para quem não é rico, não é isso? Se houver esse tipo de consciência, né? Porque Touro também é o lugar da cobiça. Quero mais, quero mais, quero mais, né? Touro, na verdade, é o signo do contentamento, do tipo, basta, já tenho o suficiente, né? Já tenho o que preciso. Mas pode haver também essa desmesura, né? E o risco de Urano em Touro é aumentar a exploração de minérios, a exploração dos recursos do planeta Terra. Isso vai depender muito da mentalidade coletiva, vai depender muito da consciência de todos. Se essa passagem de Urano em Touro será um resgate das condições naturais do planeta ou aumento da exploração do planeta, tá? Aí a gente vai ter que aguardar para ver, ou fazer algo a respeito. Cris, levantou a mãozinha. Pode falar, querida. Eu dei uma pesquisada, professora, nesse período quando teve esse trânsito, né, entrada de Touro em Urano trás em de Touro. Urano, que foi o meio da guerra, né, no auge lá do nazismo, mas que teve o começo, quando Marte entrou em Gêmeos, começaram novas alianças para ter o desfecho do fim da guerra, né? Então, na hora que Marte entrou em Gêmeos, que ele entra também lento naquele ano, e aí tem esse espaço de tempo de começar a caminhar, a guerra ainda demorou praticamente o período de Touro inteiro, mas ela foi caminhando para um final, né? No período de Áries, ela foi muito mais agressiva. E no Brasil, teve uma característica de que a população saiu muito do interior em 1940 e veio para as capitais, teve uma migração de 63, um aumento da população das capitais de 63%. Então, ficou meio caos, as rodoviárias e as grandes cidades, muita gente saindo da área rural e vindo para o centro da cidade. E agora a gente vê esse movimento meio que contrário pós-pandemia, as pessoas querendo voltar para a terra, né? E a terra destruída, e a terra tendo que ser refeita e tal. Então, eu achei interessante, e aí eu fiz esse estudo também com a minha família, onde minha família estava em 1940,
meus avós, bisavós, e como é que eles migraram para a capital também. Eu achei legal, por ser Amavasya, da gente estar olhando para os ancestrais, olhar onde estavam os nossos ancestrais em 1940, o que eles estavam passando, né? Certo. É, pelo que eu saiba, a Segunda Guerra Mundial, ela começou com a chegada de Urano em Ares, não é isso? Sim, em É, 33. Aí ela vai até 40 em Ares, aí 40 sim, Urano entra em ok, Touro e começa a novas alianças para o ok. desfecho em 47, né? Já Esse quase em detalhe Gêmeos. que você colocou a respeito de que também Marte, naquele ano, teve desacelerou, né? E provavelmente depois a seguir teve uma retrogradação, porque nós vamos ter isso esse ano. Quando Marte for para Gêmeos, ele vai aos pouquinhos desacelerando, ele chega a entrar em Câncer, depois ele retrograda, volta para Gêmeos na retrogradação, termina a retrogradação em Gêmeos, volta para Câncer de volta, e tudo isso vai ser de agosto até junho do ano que vem. Marte entra não, entra em agosto, ele entra em agosto em Gêmeos e só sai de Câncer em junho do ano que vem. Se a gente for pensar, dá uns 10 meses aí. Então, é provável que isso realmente traga aí essa negociação que você está falando. E outra coisa, né? Muitas pessoas me perguntam, Bernardo, o que que é esse alinhamento? Os planetas, que beleza, eles todos ali. E que eu saiba, alinhamento em geral, dependendo do signo também, né, gente? Vou pensar em alinhamento em escorpião, alguma coisa assim, pode ser mais complicado, mas alinhamento, em geral, produz êxodo. E você acabou de falar desse êxodo, né? Das pessoas saindo do interior para ir para as grandes cidades. E aí agora poderia haver o reverso disso, né? Alinhamento, em geral, ele produz êxodo, né? Eu até coloquei num grupo uma história muito linda do Senhor Krishna, quando ele era pequenininho e não parava de surgir, porque quando Krishna nasceu, ele deveria ter sido assassinado como os irmãos dele, antes dele nascer, foram. Só que o pai conseguiu correu um momento místico, né? Onde o pai conseguiu escapar com ele. Era chuva, atravessou um rio transbordando para poder levar ele para um lugar seguro. O nome desse lugar seguro chama Gokula. Esse é um lugar, é um lugar de peregrinação. Se você vai à Índia, você pode ir a esse lugar, Gokula. E aí Krishna ficou ali até 5 anos com sua família, né? A família que o adotou. A gente chama de habitantes de Vrindavana. Então, eles eram todos pastores, eles eram agricultores, né? E só que, mesmo assim, mesmo que Krishna estivesse sob a proteção desse povo e num lugar mais seguro, ainda assim surgiam invasores tentando assassinar ele. Então, existem esses iniciais, né? Entre 0 e 5 anos, e vários ataques. E ele revelando o seu poder transcendental, né? Gigante, porque ninguém conseguia fazer com ele nada, né? Uma tentou envenenar ele, outra tentou raptá-lo, né? Tem várias histórias no Bhagavad Purana também. E aí chega um momento que há uma reunião entre todos os residentes, chefiados pelo pai adotivo de Krishna, que se chama Nanda, para que eles mudassem de lugar, saíssem de Gokula, apesar de Gokula ser muito agradável, mas ali não podiam mais viver ali. Então, eles se retiram. Então, há essa descrição no Bhagavad Purana das caravanas, né? E os animais, todos os residentes, se movendo na direção norte para uma região chamada Nandagaon, porque o lugar acabou recebendo o nome do pai dele, Nanda Baba, ou Nanda Maharaj. E aí Krishna e todos os outros lá ficaram
lugar mais seguro para ele crescer, né? E também é uma região mais próxima do Rajastão, então mais difícil acesso, e também um lugar onde existe uma colina chamada Colina de Govardhan, e essa colina ela é considerada sagrada, né? Tem uma história a respeito da Colina de Govardhan também. Então, conhecer essa história, ler, estudar, contar a história desse êxodo, né, dos habitantes de Vrindavana indo para regiões mais hóspitas, mais seguras, né? Ajuda a gente, né, a purificar o nosso coração, e criar uma atmosfera positiva, né, espiritual, para gerar uma condição melhor para esses locais. São mais de 400 cidades que foram afetadas no Rio Grande do Sul, isso também no estado vizinho. Mas, como eu falei no começo, eu soube hoje que o sul da Alemanha também está debaixo d'água. E a gente já viu também isso acontecer em algumas regiões nos Estados Unidos antes, né? Né? É. Então, normalmente as pessoas elas saem, elas vão para outro lugar, porque vamos reconstruir, elas têm condição de reconstruir, né? Em geral, a pessoa fica tão traumatizada que ela quer tentar vida nova em outro lugar. Então, o que que gera êxodo? Catástrofe, guerras, né? Catástrofes naturais, situações assim, e, epidemias também. Não pandemia, pandemia é tudo, todo mundo está sujeito, né? Mas a epidemia é mais localizada, né? Então as pessoas vão para outro lugar, fazem isso, né? De se mudar. É muito, muito normal isso acontecer. A gente vê os italianos que vieram para o Brasil, né? Japoneses vieram para o Brasil, alemães, poloneses vieram para o Brasil, né? Eu acho engraçado quando falam os imigrantes, né? Eles são migrantes, mas quando o turco entra na Alemanha, ele é chamado de refugiado. A partir do momento que a pessoa vem para uma outra terra, para uma outra região, para um outro país, fugindo da guerra, ou fugindo da pobreza, ou fugindo do que for, ele é um refugiado, né? O imigrante, tudo bem, é imigrante também, migrou, né, de um lugar para outro, mas vieram para o Brasil, por exemplo, não estou dizendo que isso aconteça só com o Brasil, mas no Brasil isso tem muito, né? Buscando refúgio para reconstruir, reiniciar, né, tipo a vida nova, que é o assunto de Ashwini, né, que nós falamos. Conversei com vocês hoje. Ashwini é o nakshatra que renova as esperanças, que traz a garantia, né, que depois da noite vem o dia, depois da escuridão vem a luz, depois da morte vem a vida, né? Então essa é a frase clássica. Krishna diz a Arjuna, né, para todo aquele que nasce, a morte é certa, para todo aquele que morre, o nascimento é certo. Buda, 3.000 anos depois, repetiu isso, né? Reconfirmou essa frase, ok? Então, terminamos aqui, queridas. Muito obrigada, Ricardo, também, pela presença aí, de todos vocês, no nosso encontro de Lua Nova. Namastê, Hari Om, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. Muito bom, obrigada. Obrigada, Bernadette, pelas lindas histórias. Muito gostoso ouvir.